Salve galera, estamos aqui para mais uma live do meu desafio 7 em 7, que são 7 lives em 7 dias. E hoje é uma convidada muito especial, uma grande amiga, que é a Verena, né? Ela vai trazer algo bacana pra gente, algo do céu realmente. É um assunto bem legal e nós vamos estar trocando essa ideia, vamos estar batendo esse papo aqui. Eu espero você, né? Eu não sei que hora vocês vão estar vendo, mas esse vídeo vai ficar aí no IGTV, você pode acompanhar quantas vezes você quiser e vai ser bênção demais para a sua vida. Então, fique com a gente e acompanhe sempre as minhas lives também. Deixa eu só convidar aqui a Verena para a gente já iniciar a nossa live. E tá sendo bênção demais, né? É sempre bacana trazer algum conteúdo relevante, trazer alguma coisa, né, para agregar na vida de vocês nessa quarentena. Eu tenho certeza que está sendo bênção para muita gente os conteúdos das lives. Ontem tivemos um probleminha que eu não consegui gravar a live, não consegui, na verdade, postar, né, deu um problema. Acho que foi devido às falhas que estavam tendo durante a live, mas acontece assim mesmo, né? Mas que vocês venham estar acompanhando sempre as lives, que tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Só esperar a Verena entrar, que a gente já inicia a nossa live. Como é que tá aí a vida de vocês, tá bem? Eu espero que sim, né? Que vocês venham estar sempre antenados, venham estar lendo a palavra, tendo seu devocional, né? Então vai ser bênção demais. Bem-vinda, Flávia, sejam bem-vindos. E vai ser um tema bem legal, a gente vai trazer hoje. Só esperar a Verena entrar. Ela já entrou, né? Então a gente... Oi. E aí, amiga? Como é que tá? E aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amigo, tu tá me ouvindo bem? Achas que é melhor colocar o fone ou dá pra me ouvir direitinho? Eu tô escutando bem. Tô Tá? escutando bem. Tá. Ah, legal. E aí, E como é que tá essa barriga? Ai, amigo, cresce cada dia mais. Olha, gente, Benção. não é fácil. Estou vendo umas mulheres entrando, não sei se vocês têm filho, mas difícil. A barriga vai crescendo, as roupas não vão dando, a gente não sabe o que fazer. Mas Já tá quantos meses já? Eu tô com 4 meses, tô indo pro 5º. 4 meses já? Pô, bacana. Tá. Tô indo E aí, menino ou menina? A gente não sabe, na última Não sabe. ultrassom não deu pra ver, ele tava com a perninha fechada, não deu pra ver, e aí daqui a umas 2 semanas eu vou fazer outro ultrassom e a gente vai saber, vai ter certeza. Tô super ansiosa. Amém, amém, glória a Deus. Mas tô... Primeiramente queria te agradecer, amiga, por ter aceito o convite. É uma honra e satisfação, né? Pra quem não conhece, a Verena foi quem me convidou pra ir pro Marcelo, né? Então, Verdade. ela ficava me convidando toda semana e nunca dava pra mim, mas Deus sabe o que faz. E teve uma vez que eu consegui ir e desde aí em diante minha vida foi totalmente transformada. Então devo muito também à vida dela, né? Uma grande mulher de Deus, com quem aprendi muito durante bastantes anos que a gente ficou junto. Era muito boa, né, essa época. E bem legal, né? E eu pude aprender muito com ela. E hoje não é diferente. Hoje é casada, né? Cuida da igreja Inc, né? Junto com o irmão. Amém. Com o Vitor. Né? E são uma família muito abençoada, né? Glória a Deus. Né? Os pais que estão na Jocum. Meus pais né? Grande... são... Cara, bacana, cara, bacana. A Jocum significa jovens com uma missão. Meus pais dizem que eles estão na Vecum, velhos com uma missão. Daqui a pouco eu também, que eu falei pra eles. Bem-vindo, Ariel, um grande amigo também. Larissa, Paulo, uma galera entrando. Legal. Né? Então,
A gente vai começar, amiga, com uma oração, né? A gente vai iniciar com uma oração, né? E depois a gente começa. Amém, Tranquilo? amigo. Também queria te agradecer o convite, fiquei muito feliz. Para mim é uma honra também estar aqui contigo. Eu fico muito feliz com a tua vida, como tu mesmo falaste. Tu foste um cara que foi uma vez, olhou para Jesus e falou: é isso aqui que eu preciso, não olhou mais para trás. Amém. Já tomou uma marcha e foi embora. E eu me alegro muito por isso, de verdade. Amém. Glória a Deus. Eu convido você que está nos assistindo, né, para introduzirmos a nossa live com uma oração, né, para chamarmos a presença do Espírito Santo. Então feche seus olhos, vamos começar a nossa oração. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma noite, por mais uma live, né, por tudo que o Senhor vai falar aqui essa noite através da vida da Verena, através da minha vida, e que pessoas, Pai, sejam alcançadas através de tudo aquilo que o Senhor, né, usar as nossas vidas através dessa live, Pai. Fala com cada pessoa que está na sua casa, que as pessoas venham estar com o coração aberto para ti, que as pessoas venham ter uma mente renovada, uma mente, né, de Cristo, uma mente em ti, e que as pessoas venham, Pai, saber quem tu és na vida delas, Pai. É que eu te peço, Pai, desde já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, amiga, o que o Senhor trouxe para nós aí hoje? Pois é. A gente conversou, né, aquele dia e... Eu tenho até que colocar aqui. Coloca aí o tema. E a gente conversou aquele dia e eu falei um pouco para você o quanto Deus, ele fala muito comigo e tratou muito essa área da minha vida, que é a minha área sexual. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre isso, sobre a pureza sexual, sobre a visão de Deus, sobre o sexo, os tabus que a gente cria. Os tabus, isso. Os tabus são, assim, muitos e não só no mundo existem muitos tabus, mas também na igreja existem muitos tabus a respeito desse tema. E foi algo que Deus, assim, ao longo dos anos, realmente ele foi restituindo na minha vida. Foi uma área totalmente restituída por Deus. E eu queria começar falando aqui que o primeiro que a gente precisa entender é que o sexo ele foi criado por Deus, né? Eu lembro assim que eu tinha uma visão, ainda depois de ter entrado na igreja, ainda quando as pessoas me repetiam, não, sexo é de Deus, sexo é de Deus, aquilo ali que foi tão errado durante tantos anos da minha vida, de tanta imoralidade sexual, que mesmo depois de convertida eu não conseguia quebrar isso. Eu não conseguia enxergar como algo santo, como algo puro, como algo que Deus realmente criou para a nossa satisfação. Se Deus não tivesse criado para a nossa satisfação, a gente não se satisfaria no sexo. E o sexo ele foi criado para ser bom, realmente. Ele é bom quando ele é feito dentro de uma aliança de casamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tudo que a gente aprendeu sobre sexo no mundo, tudo que a gente aprendeu sobre sexo ao longo da nossa vida foi totalmente deturpado. Nos ensinaram uma visão que não é a visão de Deus. Deus, ele é o Criador. Deus, ele foi quem criou a vida, quem criou o sexo, quem criou os seres humanos, as criaturas. Então, tudo que a gente quer saber a respeito da vida, a gente precisa perguntar para Deus. E com o sexo não é diferente. A gente precisa quebrar essa barreira e falar, Deus, como tu sonhaste o sexo para minha vida? Deus, o que tu pensaste exatamente quando tu criaste o sexo? De que maneira tu queres que eu viva isso? E ao longo da nossa vida, a gente é ensinado pela mídia, a gente é ensinado uma concepção totalmente errada. Muitas vezes os nossos pais nunca chegaram para conversar com a gente sobre isso. Os meus pais, por exemplo, nunca conversaram comigo sobre isso. Não era um assunto que era conversado na minha casa. Não foi um assunto que a minha mãe chegou e sentou e falou, filha, vamos lá, quero te explicar, eu quero que você entenda. Então, a gente aprende na mídia, a gente aprende com a amiguinha do colégio, a gente aprende muitas vezes no filme pornô. Na prática. Na prática, exatamente. E a gente vai criando uma cultura totalmente errada, uma sexualidade totalmente deturpada, totalmente erotizada, totalmente pornográfica.
E que muitas vezes, quando a gente se converte, se a gente não tem essa área realmente redimida por Jesus, mesmo depois de convertido, a gente ainda vai viver numa prisão. Eu conheço muitos cristãos e me entristece muito cristão que não é feliz na sua vida sexual. Porque, irmãos, vocês estão aqui me assistindo. Cara, Deus criou a gente para viver plenitude em todas as áreas da nossa vida. Se nessa área você não está vivendo a plenitude de Deus, você precisa rever. Tem alguma coisa errada aí. Porque era para você estar vivendo uma plenitude de Deus na sua área sexual também. Então, a nossa cosmovisão, o que é a cosmovisão? São os óculos que eu enxergo o mundo. A nossa cosmovisão sobre sexualidade, sobre sexo, precisa ser redimida por Deus. Eu, por exemplo, vou contar um pouco da minha história. Eu, por exemplo, tinha uns 6 anos de idade quando eu sofri um abuso sexual. E abuso, quando a gente fala abuso, a gente não fala só de estupro ou só de toques físicos. Sim, tem várias coisas, né? Tem várias coisas, tem vários tipos de abuso. Por exemplo, abuso visual. Abuso... Exatamente, Enfim. Abuso visual, abuso emocional. Então, uma criança que é, por exemplo, exposta ao sexo antes do tempo, sendo criança, ela sofre um abuso, ela não está pronta para lidar com aquilo. Crianças que viram seus pais tendo relações sexuais, isso é muito ruim. Isso buga a cabeça da criança total. Então, eu com 6 anos, eu tive uma experiência, uma pessoa me ensinou a me masturbar. Com 6 anos de idade, eu era uma criança, eu não sabia bem o que eu estava fazendo, na verdade. Mas eu fui ensinada isso, eu fui apresentada muito cedo para a sexualidade. E Sim. isso despertou muitas coisas ruins ao longo da minha vida inteira. Por quê? Como eu tive problema com masturbação, a partir daí eu nunca mais parei. Eu fui conseguir, depois de 15 anos, mais ou menos, realmente, Sansão aqui atrás, realmente vencer a masturbação. Mas por muitos anos, aquilo ali, pra mim, se tornou um hábito. Porque Coisa normal, né? Isso, amigo, normal. Porque como eu aprendi quando eu era criança, eu levei pra minha vida inteira. Eu não entendia que aquilo era errado, eu não entendia que era imoral, nada. Eu achava super normal, era um hábito pra mim que nem tomar banho. Então, depois de convertida, que eu fui entender que aquilo ali era errado, e ali começou uma luta. Começou uma luta ali contra esse pecado. Mas o Uma fato libertação, né? Mas o fato é que isso gerou na minha vida uma banalização assim, do sexo muito grande. Então, assim, também tive acesso a vídeos pornográficos, a várias coisas que foram minando a minha mente. E aí a gente vai aprendendo uma sexualidade totalmente performática. Uma coisa meio fantasiosa, né? Uma coisa meio irreal, né? Totalmente irreal. E a gente leva isso. E se a gente não redimir, a gente leva isso para dentro do nosso casamento. A gente leva isso para depois de casado. Então, o que acontece? Quando a nossa sexualidade, mesmo depois de casado, está baseada em performance, a gente não está sendo verdadeiro, a gente não está vivendo em espírito de verdade dentro do nosso casamento. E isso é muito perigoso. Uma coisa que eu aprendi, que antes de eu casar, eu tive, graças a Deus, muito bons conselheiros em relação a várias áreas da minha vida, inclusive essa, pastor José, a pastora Case. Não posso deixar de falar sobre eles. Eles pra mim também. Eles nos aconselharam muito em relação a isso. E eu nunca me esqueço que uma coisa que eles me falaram foi que, filha, o corpo ele é natural. O ato sexual ele é natural. Ele não deveria ser erotizado. Você vê um corpo nu, não deveria ser algo uau. É algo natural. Então, com o tempo, na verdade, a sociedade, nós aprendemos dessa maneira. Mas não é para ser assim, não foi a maneira que Deus criou. Então, a gente precisa entender que a gente tem que viver essa metanoia para que a gente realmente alcance essa plenitude em Deus, nessa área da nossa vida também. Sim. E Deus, ele sonha com isso. Deus, ele quer isso pra gente. Então, eu tive que viver essa metanoia e depois, quando você vive uma vida muito imoral,
Depois, para que você realmente creia e acredite que Deus está ali, que Deus está naquilo, inclusive que Deus ele está ali contigo no momento do ato sexual. Não é uma coisa assim, ai, deixa eu desligar a luz aqui para Deus não ver. Não, não vamos... Aquele pensamento bem religioso, né? Eu lembro que antes eu tinha esse pensamento bem religioso. Não vamos falar sobre isso aqui na igreja, na casa do Senhor. Como se Deus ele se ausentasse no momento no momento do ato sexual dentro do casamento, né? Deus ele não se ausenta, o Espírito Santo está lá com a gente. E tudo bem, ele não está assustado, ele não está ofendido, ele não está achando nada estranho, porque foi ele que criou isso. Então, tem muitas raízes que têm que ser tratadas, na verdade, e eu não poderia deixar de tocar nisso também, para que a gente tenha essa vida sexual realmente redimida. Existem raízes dentro de nós que deturparam, por exemplo, como eu te contei, comigo foi esse abuso que eu sofri, né, na minha infância. Não foi um abuso que ninguém me tocou, mas foi algo que despertou algo em mim antes do tempo. E que isso me levou, ao longo da minha vida, a ver o sexo como algo realmente muito banal. Logo, quando você não enxerga o sexo com os olhos de Deus, com o valor que Deus dá, não faz diferença com quem você faz, não faz diferença a maneira como você faz. Então, a gente precisa entender o valor que Deus vê no sexo. Porque Deus, ele traz valor para as coisas na nossa vida, né? Ele traz o real valor e o real sentido que cada coisa tem na nossa vida. E se a gente não consegue realmente colocar isso diante de Deus e entregar para Jesus e perguntar para ele como tu vês isso, como tu queres que eu faça. E sabe, amigo, até mesmo depois do casamento, eu espero que as pessoas aqui não fiquem escandalizadas. Até mesmo depois do casamento, eu e o Lucas, a gente conversa muito sobre... a gente estava aconselhando um casal esses dias que está quase para casar. E uma coisa que a gente falou para eles... Eles vieram com aquela pergunta típica de quando está quase para casar. O que pode e o que não pode. Sim, normal, né? Todo mundo quer saber isso. E a gente falou assim para eles, olha, vocês têm relacionamento com Deus, o Espírito Santo habita em vocês. Então, cara, a hora que você sair da linha, o Espírito Santo vai te dar um alerta, sabe? Claro, a gente deu alguns conselhos de alguns gatilhos, algumas coisas, mas assim, na nossa vida de casado, até hoje, eu e o Lucas, a gente conversa e a gente tenta entender ali em Deus e vai se descobrindo e se conhecendo. É uma nova descoberta, né? Quando a gente casa, né? Totalmente nova descoberta. Então, assim, tem vezes que não, amor, peraí, eu me senti estranha com isso aqui. Não tá legal, o Espírito Santo me incomoda, sabe? Ou não, tudo bem, achei, não gostei. Então, isso deveria ser normal, né? Até mesmo a conversa sobre isso entre um casal, ela tem que ser algo normal. Porque intimidade não é só sexo. Tem muito casal que tem relação sexual, casal casado tem relação sexual, mas não tem intimidade, não consegue conversar sobre isso. Isso é um alerta. Tá faltando intimidade real, tá faltando vulnerabilidade, tá faltando verdade nessa relação. Comunicação, né? Do casal. Tem que ter comunicação. Que é fundamental, né? Fundamental. E nessa área também. Isso era um grande tabu pra mim, porque no mundo ninguém conversa sobre nada, né? Vai lá, faz, toma instantâneo, acabou. Cada um pro lado. Cada um pro lado. Ninguém conversa, ninguém fala. Tipo assim, olha, isso aqui, ok, isso não. Não, porque você tá ali atuando, na verdade. Você tá ali numa performance. Como a gente já falou aqui dentro do casamento cristão, a gente não tá numa performance. A nossa vida sexual não pode ser uma performance dentro do casamento. E quando a gente não tem essa área suprida totalmente, essa área suprida por Deus, quando a gente não tem esse entendimento, quando a nossa área sexual ela ainda está danificada, acaba que a gente busca essa satisfação de todas as formas. Então, por exemplo, antes de eu conhecer Jesus, nada me satisfazia sexualmente. E o que acontece? Por que as pessoas vivem num ciclo de depravação sexual? E cada vez pior, cada vez pior.
Porque nada satisfaz. Porque o sexo, fora da aliança do casamento, sem o Espírito Santo ali, ele não satisfaz. Pelo contrário, ele gera mais lascívia no nosso coração. Então a gente vê pessoas querendo se relacionar com pessoas do mesmo sexo, a gente vê orgia, a gente vê todo tipo de erotização, de sodomia, várias coisas, tudo isso o quê? Buscando um prazer que eu só vou encontrar, na verdade, na presença de Deus. Porque o sexo foi criado por ele. Então esse prazer, ele não tem como ser encontrado de outra maneira. Ele é um buraco, na verdade, que vai crescendo dentro da gente. E eu vi muito isso na minha vida. Buscando sempre, não, tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter alguma coisa a mais. Não pode ser só isso aqui. Ainda mais que a gente vive uma cultura, né, amigo, em que assim, o sexo ele é colocado numa posição de importância tão grande que eu acho que tu também tá casado há um tempo, tu já entende, eu também. Eu nunca me esqueço um dia que o Vitor, meu irmão, eu não estava casada ainda, nós estávamos conversando e eu e o Vitor, nós somos muito amigos, além de irmãos, nós conversamos sobre tudo. E o Vitor já está casado há 1000 anos, né? O Vitor nasceu casado já. E aí ele me falou assim, Veca, sabe o que acontece? E eu conversando sobre isso com ele, eu cheia de medos na época. E ele falou assim, na verdade é que a sociedade coloca o sexo num lugar que não é o lugar dele. O sexo não é a parte mais importante da vida de um casal. Sim. E eu, na época... E o engraçado, né, que a pessoa fala assim, eu vou casar, vou fazer sexo pra caramba. Exatamente. Coitado de ti, meu irmão, não é assim não. Tipo, no começo pode ser assim, mas... Olha a cabeça da pessoa, né? A cabeça... Exato, é engraçado quando a gente vê as pessoas que vão casar, eles só pensam nisso. Depois tu casa, tu vê que isso é uma parte do teu casamento, é uma parte pequena. Não é a parte mais importante do nosso casamento. Sim, existe muita coisa mais importante do que isso, né? Claro, é um pedaço importante. De 100% deve ser uns 5, eu acho. É um pedaço importante, claro, como a gente está falando sobre viver a plenitude nessa área e tudo mais. Sim. Mas ela não é a mais importante. E a nossa sociedade coloca o sexo realmente como se fosse assim. Meu Deus, assim, é a melhor coisa do mundo. Na verdade, é uma sociedade vazia, uma sociedade que não conhece Jesus. Porque a melhor coisa do mundo é estar na presença de Deus. Gente, eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Eu acho ele lindo. Eu vivo postando, porque, enfim... Ele tava aí. Ele tava aqui. Eu sou muito atraída por ele. Mas eu posso dizer aqui pra vocês que existem... que nada me sacia, nada saciou minha sede como Jesus saciou minha sede. Sim, com certeza. Então, não adianta a gente colocar essa expectativa, né, na outra pessoa também, porque senão nós vamos sofrer, realmente. Verdade. A gente coloca muita expectativa no outro, né, e acaba que não vai te suprir, né? A única coisa que vai te suprir é Jesus, né? Exatamente. É aquele buraco que falta, é só Jesus, mano. Não tem jeito. Só Jesus, não tem jeito. Tem outra coisa. E muitas vezes eu lembrei de uma coisa aqui, indo um pouco mais profundo nesse assunto, muitas vezes a gente traz cargas também, cargas familiares nessa área da nossa vida. Então, é algo que a gente também precisa estar muito, muito atento, porque eu, por exemplo, sempre lutei muito com isso e sempre foi um problema para mim. Eu sabia que não era normal, eu mesmo mundana, eu consegui olhar e falar assim, tá, isso aqui não é normal, tem alguma coisa errada aqui nessa área da minha vida. E depois, buscando mais a fundo, entendendo algumas coisas em Deus, eu entendi também que eu carregava muitas cargas espirituais familiares, heranças, maldições familiares em relação a isso, que eu precisava quebrar também. E foram quebradas para eu poder realmente viver essa plenitude que eu vivo hoje. Então é muitas coisas, né, amiga? A gente pensa que é uma coisa assim simples,
Mas Não, as pessoas, quando vão realmente estudar a profundo, quando vão entender, ver que é uma coisa espiritual gigantesca, né? Que exatamente, pode, se tu não se tratar, né, se não for buscar na raiz do problema, pode ficar gerando aí nas três, quatro gerações aí, enfim, né? exatamente. Tem que ser algo quebrado para acabar, Sim. E às né? vezes a gente se converte, né, amigo? E a gente pensa que é só assim, bom, eu me converti agora e antes, bom, agora eu entendi que eu sou cristão, eu entendi que eu só posso fazer sexo depois do casamento, e é isso. E a Quem pessoa dá se fosse acha assim, né? que é só isso que ela tem que tratar, que ela não tem mais que resolver nada. Não, tem muitas coisas, exatamente sobre isso que a gente está falando, tem muitas coisas que precisam realmente ser colocadas diante de Deus, tratadas. Inclusive tem memórias que a gente não tem acesso, que só o Espírito Santo para ter acesso, para abrir o acesso de você. Eu não sei se você sabe, mas até mesmo na psicologia, a psicologia explica isso. Quando a gente sofre um trauma, algo que nos gera muita dor, o nosso cérebro automaticamente ele bloqueia. Bloqueio, né? Ele bloqueia para a gente não sentir dor. Nós não fomos criados para sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Então, existem lembranças que foram bloqueadas. E eu já participei de diversos aconselhamentos em que nós estávamos orando, a pessoa está aqui, a pessoa tem um problema, tem algo sério na área sexual dela, e a gente para orar e para ouvir Deus, e a pessoa tem memória de algum abuso, tem memória de alguma cena que ela viu, de algo que alguém falou para ela, que ficou marcado, que marcou a identidade dela. Então, a gente realmente precisa colocar sempre tudo isso diante de Deus para entender o que a gente está passando. E não ter vergonha de falar sobre isso. Eu acho que nós, como cristãos, antes de começar a live, foi um dos pontos que o Espírito Santo me falou para tocar, que eu acho que nós, como cristãos, nós temos que parar de ter medo de tocar em Sim. alguns temas, né? De ter medo de falar sobre algumas coisas que vão totalmente de encontro com o que o mundo fala e o mundo prega. Porque nós precisamos falar da verdade, nós precisamos falar a verdade que Jesus trouxe. A Bíblia tem muito assunto, né, cara? E às vezes as pessoas focam só em algumas coisas e esquecem as outras que são muito importantes também. Né? E eu Exato. dou glória a Deus pela vida do pastor Josué e pastora Casey, né? Que eles focam muito nessa área, Focam. né? Essas coisas, sexualidade, Cura. de cura, né? De cura da alma e tudo mais. Agora com o ministério de Esther, né? Da casa de Esther. Cara, é incrível, né, cara? E te ver que muitas coisas também começam por aí. Né? Se você tem a vontade, né, de criar uma família, você tem que buscar isso aí, né? Desde cedo. Tem. Tentar realmente, né, ter uma transformação, ter uma libertação. Às vezes demora um pouco, né? É um processo. É um Né? Às processo. vezes, às vezes a pessoa já acha, vou entrar na igreja, né, já vou estar... Não, cara, é um processo. Né? Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora um pouco mais de tempo. Né? Então é um discipulado, é muita oração, é muita coisa. Cara, é trabalhoso. Né? E também a pessoa querer também, né? Porque não Sim. basta, né, a pessoa, vai. Não, cara, a pessoa tem que querer também. Né? Porque tem muita gente que fala que quer, mas na verdade por trás não quer. Né? Então tem que ter isso, né? Então é A difícil. salvação, tem uma frase que eu gosto muito, que diz a salvação ela é de graça, mas a santificação ela nos custa tudo. É um processo Sim. de uma vida inteira, né? E a vida Até Jesus voltar, né? Até Jesus voltar. até Jesus É voltar, um né? processo. O apóstolo Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios, agora eu vivo, eu vejo que é imperfeito, mas um dia o que é perfeito virá. Exatamente isso. Tipo, agora a gente vive 1% do que a gente vai viver na nossa espiritualidade na eternidade. Sim. E para os solteiros aqui, a santidade, ela não é só o não praticar o sexo antes do casamento, né? A santidade não é só isso. A Sim. santidade, na verdade, ela tem a ver com a nossa com a pureza na nossa mente, os nossos pensamentos. Caráter. Caráter, exatamente. Então, muitas vezes a gente tem que estar atento, o que eu estou pensando. Às vezes o casal ele não tem relação sexual
ativa, um casal que não é casado, não tem relação sexual, mas a cabeça, a mente tá totalmente poluída, tá totalmente Sim. deturpado, né? A pessoa não tem relação, mas na cabeça dela ela tem. Então tá errado, né? A nossa pureza sexual, na verdade, ela vai muito além da virgindade em si, né? Claro que a gente, meninas, por favor, se mantenham virgens, mas a pureza sexual, ela vai além disso. E eu entendi isso também no meu casamento. Eu me sentia, antes de eu casar, eu me senti, antes de Deus também, assim, curar e me restaurar, eu me sentia muito impura. Eu pensava que essa área da minha vida nunca seria totalmente restituída, sabe? Tinha um bloqueio, né? Eu pensava, eu errei tanto nisso, eu já caí tanto nisso, que eu acho que não tem como. Eu achava que era impossível, não tem como voltar atrás, não tem como consertar, sabe? E hoje eu te digo, diante de Deus, Jesus, ele foi tão cirúrgico, assim, no meu processo, que pelo contrário, assim, hoje em dia eu tenho dificuldade de lembrar, não sei se acontece contigo, mas eu realmente tenho Sim. dificuldade de lembrar do meu passado, de lembrar de quem eu era. Eu tenho que me forçar, às vezes, para vir aqui e falar o que eu passei, falar quem eu era, porque já é algo muito distante de quem eu sou hoje. Ficou pra trás, né? Ficou pra trás. Ficou para trás. Jesus realmente E restituiu. nem é bom lembrar, né? Nem é bom lembrar. É bom lembrar É pra bom gente dar lembrar. testemunho, só pra É dar... assim, nem vou lembrar. Esquece. Fica Deixa pra pra lá, trás. Tá deixa bom. pra lá. É, pra Mas não é ter importante, né, gatilho, cara? né? Pode A ter gente poder, gatilho. porque querendo ou não, outras pessoas podem se identificar, né? E quando a gente fala um testemunho das coisas que aconteceram com a gente no passado, as pessoas conseguem enxergar a transformação Claro, que Deus fez na nossa claro. vida, né? E isso é muito bacana. O testemunho, cara, é incrível. E quando você começa a ter essa transformação na mente, né, passar a ter a mente de Cristo, a Uhum, tua identidade já volta totalmente, né, renovada também, né? Passa a ser um exatamente. filha, passa a ser marido, mulher, enfim, né? Deus, há muitos anos atrás, quando ele começou esse processo de cura na minha vida, lá em 2013, eu acho, eu tava lá na catedral ainda, Sim, 2013, por aí, Deus, ele deu start nesse processo. E eu nunca vou esquecer, eu carregava muita culpa, como eu tô te falando aqui, principalmente em relação a isso. E Deus, ele falou assim para mim um dia numa ministração, ele falou assim: Verena, eu quero te dar um novo nome. E eu te vejo, eu quero falar como eu te vejo. E ele me falou assim: eu te vejo como Maria, eu te vejo santa, eu te vejo sim, imaculada, eu te vejo com vestes brancas. E aquilo ali, que você falou de identidade, eu lembrei disso. Aquilo ali me marcou realmente, porque a partir do momento que eu entendi como Deus, como o próprio Deus me via, eu consegui realmente me comportar dessa maneira. Então, se Jesus me vê assim, eu sou essa pessoa. É isso que eu sou. Eu sou santa, eu sou pura, porque Jesus fez isso por mim. E hoje eu posso dar testemunho aqui que no dia do meu casamento, de fato, Jesus, ele tinha, sabe, esses testemunhos doidos que a gente escuta por aí, que Deus restituiu virgindade. Gente, é verdade. Eu tava. É... E na minha lua de mel, na minha noite de núpcias, Deus, ele nos deu essa graça. glória a Deus. Então, Bênção. foi tudo restituído. Meu pai tá dizendo que Maria é um nome lindo para sua filha. Bênção demais. E é verdade, cara. Deus faz coisas, né, incríveis. Exato. Então, Né? E essa assim, identidade é boa, muito boa. Muda até o nome, né? mudou o nome, né? Várias pessoas na Bíblia ele mudou o nome. E eu queria animar você que está aqui assistindo a gente, se você tem alguma luta na sua área sexual, se você sente que essa área ainda precisa ser 100% redimida por Jesus, não perca a sua esperança, coloque isso diante da cruz, sabe? Se você vive uma vida de pecado ainda nessa área, não tem nada que Jesus não possa transformar, não tem pecado grande demais que ele não possa perdoar. Talvez você caminha com Jesus há muitos anos e essa área específica você nunca deixou ele tocar, essa área específica não foi redimida. E eu quero te animar a realmente deixar Jesus redimir isso.
a deletar esse repertório que você trouxe e realmente zerar essa área na sua vida. Jesus, ele tem um novo nome pra gente, né? Que nem eu tava falando. Amém. E também, né, não esqueça de procurar ajuda, né? Às vezes é difícil sozinho, né? Às vezes a gente, não consigo, não sei o que fazer. Procura, cara, procura teu pastor, procura teu discipulador, né? Precisa de uma pessoa que vai conseguir te orientar nessa área. Né? Eu tenho certeza que vai te ajudar da melhor forma possível. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Não, não né? é. E você procurando uma ajuda vai conseguir te dar um norte, vai conseguir te colocar no caminho realmente. Então eu vejo que o discipulado, até o teu pai falou aqui, é a melhor coisa, né, para uma libertação, uma transformação. Né? Então pode procurar a Verena, pode me procurar, pode procurar seu pastor, seu discipulador, né? E você pode... Não lute sozinho, né? Todo mundo aqui já passou, ninguém nasceu santo aqui. Todo mundo já passou por alguma coisa assim. E o confessar, né, amigo? Ele é bíblico, né? Sim. É bíblico. A Bíblia, lá em Tiago, a Bíblia diz que a gente precisa confessar os nossos pecados, ser curado, né? E liberto. Sim. Então, o Lucas fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala que a melhor maneira de você continuar no pecado é você não contando pra ninguém sobre. Você quer continuar em pecado, guarda pra ti. Não conta pra ninguém. Ou então fica com aquele papo de eu me confesso com Deus. Amém. Confesse também com Deus, mas você precisa Beleza. Vai lá. Vai sair disso aí. A gente precisa quebrar, né, esse orgulho, viver mais vulnerabilidade mesmo. E por muitos anos foi muito difícil pra mim. Eu até te falo que eu passei muitos anos na igreja mesmo, como tu bem sabe, eu já tenho um tempo. E muitos anos eu não conseguia conversar sobre isso, falar sobre isso. Por isso que hoje em dia, como líder, eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de me posicionar e gosto de falar, gente, existe um caminho, sabe? Eu também já lutei, muita gente já lutou com isso. Porque é um assunto que, enquanto a gente, como igreja, não falar, as pessoas sempre vão ter vergonha de falar sobre. Então, a gente precisa falar sobre isso. O pessoal tem medo, né? Acho que, sei lá, se escandalizar, né? Não sei o quê. Cara, não tem nenhum santo, né, mano? Não tem nenhum santo. Ninguém nasceu perfeito, né? Nós não somos perfeitos. Né? Então, Deus transforma, Deus faz. Né? E a gente tá aqui só pra repassar o que a gente já viveu, pra ninguém cair no mesmo erro. Né? Ou então ajudar alguém que tá passando pelo mesmo problema. Né? Eu tenho certeza que é proveitoso, né? E é uma satisfação, né, poder ajudar alguém nessa área. Porque é uma área que muita gente é sofrida, praticamente 90% da igreja é sofrida nessa área. Né? Se bobear até mais, né? Então é complicado. Eu fiquei chocada no tempo que eu tava... eu fiz escola de aconselhamento, né, na Jocum. E aí a gente sai de missão justamente para praticar o aconselhamento. E no aconselhamento é muito você ouvir, né? Ouvir a pessoa, ouvir as histórias. E sem brincadeira, assim, de 5 pessoas que eu atendia, eu acho... A gente tá no Maio Laranja, então eu vou falar sobre abuso. Eu acho que 4 tinham sido abusadas, assim. É uma taxa muito alta. Muito alta. As pessoas não têm noção. Eu pensei que eu tinha noção, mas eu não tinha noção. Eu ficava, assim, assustadíssima. Eu ficava assim, gente, não é possível. E quando eu tô falando de abuso físico mesmo. E eu falava, cara, é muita gente. E isso já mostra uma depravação sexual, uma doença na nossa sociedade, né? E a gente tá no Maio Laranja, acho que vale a pena falar disso. Falar sobre isso também. E tem algo espiritual mesmo sobre o abuso. O abuso, ele coloca uma mordaça. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre. Sim. Até mesmo num aconselhamento. Medo, né? Fica com medo, fica com muita coisa, né? Vergonha também, às vezes. A pessoa se sente muito culpada, na verdade, né? A vítima sim. se sente muito culpada, assim. A pessoa acha que a culpa foi dela. Então começa aí. A outra justamente essa culpa gera vergonha. Porque a pessoa ela não entende que ela foi uma vítima, na verdade. Então,
até mesmo dos aconselhamentos, às vezes a gente estava aconselhando alguém e o Espírito Santo falava pra gente, a gente estava entendendo ali, o Espírito Santo falava, essa pessoa ela sofreu abuso, e a pessoa sozinha, ela ia e ela batia ali numa barreira e ela não conseguia trazer isso à tona, realmente para ser tratado. Então é uma realidade muito, muito dura e muito presente na nossa vida e que o abuso gera muitos desses problemas sexuais. É uma coisa liga a outra, né? A gente vai pegando assim, né? E vai puxando cada... Um abismo chama outro abismo, né? Sim, sim. E aí é complicado, cara. E esse mês, espero que as pessoas não fiquem só nesse mês, né? Que tem muito disso. Mas tem uma realidade que é uma coisa séria, uma coisa que tem que ser levada, né, diariamente, né? Então a gente tem que cuidar das crianças, cuidar das mães, né, das pessoas que estão aí passando por isso, né? Então é complicadíssimo. Né? As pessoas têm que tomar consciência, né? Sim. Do quanto isso é real. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade, e eu tinha também, tipo assim, acontece ali na periferia, entendeu? Coitada dessas pessoas, porque elas não têm acesso à informação, sabe? A gente dá uma subjugada na situação, quando na verdade o abuso sexual ele não tem classe social, não tem faixa etária, não tem nada. Acontece e acontece com muita gente, com pessoas que a gente nem imagina, pessoas que estão do nosso lado, às vezes próximos, sofreram né? abuso, Verdade. irmãos, primos, tios, tias, e a gente nem imagina, sabe? E os mais próximos são os de casa, né? Os familiares, né? São os índices mais altos, né? O pior é isso. Que é mais triste ainda, né? Mais triste. Mais triste ainda. Mais triste ainda. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar sobre o tema que a gente falou aqui, sobre sexo? Alguma dúvida, alguma coisa? Né? Eu e a Verena vamos ter satisfação de poder responder. Manda Não aí. não fique com vergonha não, gente. Né? É bom a gente, né, ter essa interatividade, você não sair com dúvida, né? Porque a pior coisa é a dúvida, né? Você ficar com dúvida, ficar para si é ruim. Então é bom você falar alguma coisa aí, gente. né? Pode ser na interrogação aqui ou pode ser aí no mural mesmo que a gente responde. Amém. Né? Estamos abertos aí para o momento das perguntas. Deixa eu ver aqui. Vai subindo aqui de capa, eu nem ia conseguindo ver aqui. Tem aquelas que aparecem nos teus stories, né? Até agora nada. Né? Então, amiga, desde já te agradeço. Né? Bom, amiga, ainda não. Só vamos respondendo aqui, enquanto não aparece aqui, vamos. Sim. Né? Eu te agradeço bastante. É uma satisfação enorme, né, ter você aqui. Né? Manda um abraço pro seu marido. Obrigada, ele tá. Ai, meu, eu virei a câmera. Socorro. Pronto. Ele tá... Eu fico com medo também quando eu mexo na tela de apertar aqui e sair da live. Ele tá gravando uma live também agora. Bacana, pô, bacana. Vão lá depois, gente. Na link, tá rolando live lá também. Amém. Bora bater logo a foto antes que eu esqueça. Bora. Tu tira daí? Eu não sei. Eu botei daqui. Eu vou bater daqui. Te ajeita aí. Peraí. Pronto. Foi. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar também. Pode procurar a Verena aí, fica à vontade. Pode procurar também o China, a gente quer... A China, não consigo. O Thiago, a gente quer realmente colocar à disposição. Então, não fiquem com vergonha. Me mandem mensagem, caso alguém tenha alguma dúvida. Amigo, obrigada também por ter me convidado. Eu que agradeço, amiga. Obrigado mesmo. Passar alguma coisa, falamos sobre muitas e muitas coisas. Sim. Se alguém quiser aprofundar em alguma, me chama aí que a gente fala só sobre uma. Amém. Né? Manda um abraço aí também pro... Tu fala mais com ele do que eu, com o Vitor. Né? Sim, obrigada. Manda um abraço pra ele. Fala que pra gente marcar alguma coisa aí, pra gente bater um papo aí, depois dessa pandemia, né? Fazer uma coisa de casal, alguma coisa assim.
Seria massa. Tranquilo, amiga? Obrigado mais uma vez, né? Deus te Obrigada a abençoe, você. você, sua família, Amém. né? Que Você esse também. bebezinho aí venha com Obrigada. saúde, E os de né? vocês, E quando é, hein? a gente vai programar aí para esse próximo ano aí. Ai, que A gente vai legal. programar. Legal, legal. Amém? Obrigado, amiga. Fica com Deus. Amém. Beijão. Beijo, tchau. Tchau, gente. Até mais.